preste bem atenção no tema dessa pregação. O que está escrito lá? Focar, vigiar, olhar. Quê? Marque bem isso. Focar, vigiar e olhar. Você nunca mais vai esquecer disso? Só 3 pessoas. Promete? Focar, vigiar e olhar. Vamos entender o que isso quer dizer. Focar, vigiar e olhar. Todos que estão aqui, penso eu, que têm metas, assim como eu tenho metas. Cada um do seu modo, cada um do seu jeito, cada um com o seu sonho. Todos que estão aqui têm proposta que fizeram consigo mesmos, não é verdade? Você propôs. Propor é uma meta. Que esse ano, 3 pontinhos. E está no teu coração isso. Você propôs que esse mês, 3 pontinhos, está no coração. Você propôs que até o dia tal, está proposto. Ou eu estou falando alguma bobagem? Porque, irmãos, a gente já aprendeu isso aqui na igreja, no culto, numa pregação. Se você é uma pessoa que não sonha, então você nunca vai conseguir chegar a algum objetivo. Aliás, que objetivo? Se não há sonho. O objetivo é quando tem sonho. Quando tem meta. Aprenda isso. Aprenda a sonhar, mas aprenda também a colocar data para o teu sonho. Porque é isso que vai te impulsionar, que vai te levar para frente, para você lutar para conseguir. Então, como eu disse, muitos têm proposto que esse mês, que esse ano, que semana que vem, coisa assim do tipo, está proposto. E isso é agradável a Deus. Ou seja, você está no caminho certo. Ok? Hebreus capítulo 12 vai te sustentar, te alimentar, vai fazer você entender sobre essa questão, focar, vigiar e olhar. Vamos para Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Quem achou? Vamos ler o primeiro versículo, versículo de número 1. Está escrito: portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Queria ler junto com você o texto. Vamos juntos. 1, 2, 3. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Repete comigo assim: tão grande nuvem de testemunha. Diga: eu estou
rodeado por muitas testemunhas. Diga, muitos querem me ver, muitos querem me enxergar, muitos estão me vendo, muitos estão me enxergando, muitos estão me assistindo. Ok? Você está com algum parente aí, do lado? Esse teu parente aí está te assistindo, viu? Tá. E o que você precisa fazer? Simplesmente deixar ele entender, ou ela entender, essa pessoa entender, ver, olha, que você está conseguindo. Que aquilo que está proposto a você, você está alcançando. Porque esse é o testemunho. Está entendendo isso? Esse é o testemunho. As pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor, precisam ver o meu testemunho. O que é mais prazeroso? Ouvir o testemunho de alguém ou você mesmo contar o seu? Pensa comigo naquele momento em que o Pedro, o discípulo de Jesus, olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Recordam disso? E dentro daquele barco estavam todos os demais discípulos. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: vem. Prestou atenção? O Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Foi caminhando. Olha que interessante isso. Ele começou a caminhar. Irmãos, eu fico imaginando depois, eles reunidos e Jesus fazendo a seguinte pergunta. Pensa Jesus perguntando assim: quem tem um testemunho para contar? Aí aqueles 11 levantando o braço falando assim: ó, nós temos. Quem? Nós vimos um homem andar sobre as águas, além do Senhor. Aí Jesus: quem mais tem um testemunho? É o Pedro. Eu tenho. Esse homem sou eu. E o que é melhor então? Você ouvir o testemunho dos outros ou você dar o seu testemunho? Então repare uma coisa, estamos sendo assistidos o tempo todo. E nós precisamos mostrar o Deus que está em nós. Está entendendo? E que pode mudar qualquer situação da tua vida. E quando aqueles que estão te assistindo olhar que você está mudando, está alcançando, está conquistando, está vencendo, está chegando onde quer chegar, irmãos do céu, isso vai enaltecer o nome de nosso Senhor. Repete comigo assim, dentro do texto tem algo importante que diz assim, ó. Repete comigo assim, ó. Corramos com paciência. Corramos com perseverança. Temos que correr. Correr com paciência, correr com perseverança. Quem quer vencer? Corra com perseverança. Isso quer dizer, continue perseverando. Você está correndo aí. O texto diz, a carreira que nos está proposta. É óbvio que o texto está apontando para a vida cristã. E a nossa vida cristã, ela é fundamental. Se queremos morar no céu, gente, vamos correr até o fim. Se queremos morar no céu, essa carreira que nos está proposta, vida eterna, vão permanecer, então, até o fim de nossas vidas. Está falando disso. Mas a palavra de Deus, ela é expansiva. Diga, a palavra de Deus
é expansiva. Diga, a palavra de Deus é visionária. A palavra de Deus é reveladora. E aqui também pode ser algo que você propôs. E que agora precisa correr com paciência, com perseverança para alcançar. Quantas coisas você tem proposto, como eu disse no início desse culto, que você tem proposto em seu coração de alcançar? Semana que vem, mês que vem, esse ano ainda. Ou quem sabe algo a longo prazo, porque o projeto é muito grande e você precisa de um tempo maior para estar desenvolvendo ele, fazendo suas economias para chegar onde você quer chegar. Ok? O que isso significa? Isso é uma proposta, da qual você precisa se atentar. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, a gente encontra exatamente o focar e o vigiar. E o olhar é outra coisa. Talvez eu vou deixar só para a semana que vem. Mas nós vamos lá. Focar, vigiar. Dentro desse texto aparece focar e vigiar. Focar no quê? Na proposta. Diga, focar na proposta. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua intenção? Qual é a sua proposta? Então, me ajuda a desenvolver a pregação. Foca. Qual é a sua proposta? Então. A sua proposta existe? Tem no coração aí um desejo? Quer alcançar? Então, foca. Depois, vigiar. O que o texto está dizendo? Olha o que o texto está dizendo. Uma grande nuvem testemunho. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Gente, presta atenção. Agora é momento de vigiar. Por quê? Porque todo tipo de embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, vai fazer de tudo para nos bloquear. E eu tenho que agora vigiar. Deixe todo o embaraço. O que é embaraço? É tudo aquilo que te atrapalha. O que eu disse? Então, tudo aquilo que te atrapalha é embaraço. Tem alguma coisa que está embaraçando no teu caminho? Tem. Deixa isso. Porque é isso que está impedindo você de ultrapassar. Continue focado e deixa todo o embaraço. Não dá importância ao embaraço. Não ligue para o embaraço, aquilo que te impede, aquilo que te atrapalha. O pecado, ele está te rodeando, ele fica rodeando você. E olha, gente, o pecado é gostoso, viu? É verdade. O pecado dá prazer, repare para você ver. O pecado chama atenção. O pecado tenta te atrair. E você tem que estar vigilante, porque o pecado que tão de perto te rodeia, fica chamando a sua atenção. Aqui, ó. Às vezes o pecado passa e fala assim, ó. Não é? Ele faz todo, não é? Ele fica chamando a sua atenção. E eu tenho que agora estar focado e vigiando. Amém? Senão eu não vou chegar à carreira que me está proposta. Ou que eu propus, ou para a minha vida cristã que me está proposta, ou para aquilo que eu propus em ter, porque a Bíblia ensina e diz e nos incentiva a fazer isso. Se quiseres comereis o melhor dessa terra, então eu tenho proposta, e se eu tenho proposta, eu tenho que tirar todo o embaraço, tudo que me impede,
e ficar atento, vigiando com relação àquilo que está tentando tirar a minha atenção. Tira o tropeço, tira o que impede, deixa isso para lá e vigia com aquilo que está tentando tirar a sua atenção, roubando você do foco. Alguém entende essa pregação ou não? Vou lhe dar um exemplo que vai ser clássico e você vai entender. Vai para Juízes, capítulo de número 13. Depois você deixa marcado aí o Hebreus, que nós vamos voltar nele. Hebreus. Mas primeiro vamos ler Juízes, capítulo de número 13. Juízes o quê? 13. Preste bem atenção nessa situação aqui, nessa história, que vai lhe ajudar. Olha bem, Juízes, capítulo de número 13. Eu começo lendo aqui com vocês, pode ser? Versículo 1. Começa assim, ó, vamos do 1 ao 5. Quem está entendendo? Do 1 ao 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de quem? Do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus. Por quanto tempo? Pensou ser 40 anos na mão do inimigo? Quem gostaria de estar 40 anos na mão do inimigo, diga amém. Oh, 40 anos na mão do inimigo, é muito tempo. Aí veja o que aconteceu. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Qual o nome? E sua mulher era estéril. Ela era e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte. Diga vinho, bebida forte, nem comas coisa o quê? Imunda. Então tem aqui algumas restrições, E as restrições são: não beba vinho, nenhuma bebida forte e nada que seja imundo. Coma. Versículo 5. Porque eis que tu, conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. A expressão nazireu de Deus quer dizer consagrado de Deus, desde o ventre, e ele começará, olha que benção, a livrar a Israel da mão dos filisteus. Significa dizer então que Deus estava levantando um homem que livraria o seu povo das mãos dos filisteus, do qual esse povo estava preso na mão deles por 40 anos. Alguém já identificou aqui de quem está falando aqui? Quem que é esse menino? Sansão. O anjo chegou e disse: é estéril, né? Nunca teve filho, né? Então deixa eu te falar um negócio. Você vai ter um filho, vai conceber, e a regra é a seguinte: não deixe esse menino, nem da parte de vocês, o educa para isso também, pois ele não pode beber nenhum tipo de vinho, nenhum tipo de bebida forte, e não se envolver com comida contaminada, imunda, porque esse menino, ele será um consagrado de Deus.
separado por Deus para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. E aí nasce Sansão. E tem mais uma regra. Não pode passar navalha na cabeça desse rapaz. Falou para o pai, falou para a mãe. Não pode passar navalha na cabeça desse moço. Deus tem os seus modos, os seus mistérios, a sua forma de trabalhar e de agir. Amém? E nesse momento foi dito exatamente isso, foi passadas as regras, as condições, os limites do que podia e do que não podia. Sansão nasceu. Cabelo foi crescendo. O cabelo de Sansão era tão grande, irmãos, e devia ser um cabelo muito bonito, mais do que de muitas mulheres que tem por aí. Verdade. Foi feito nesse cabelo 7 tranças, para você ter uma ideia. Tanto cabelo como tinha. E a sua força consistia aonde? Nesse cabelo. Deus colocou uma força em Sansão sobrenatural, mas que vinha do cabelo. A força de Sansão estava nesse cabelo, está ouvindo? Sansão foi crescendo, soube da parte dos pais, pelos seus pais, falou: filho, você é um consagrado de Deus, foi Deus quem deu você para nós, mas é o seguinte, não beba vinho, não beba bebida forte. Você foi consagrado, você é um nazireu. Não faça essas coisas. Não coma nada imundo. E não revele, não fale, não deixe ninguém nunca saber que a sua força está nessas tranças aí. Você entendeu? Entendi, pai. Entendi, mãe. E ele começou. E foi se envolvendo. Primeiro ele se envolve com uma moça filisteia. Gostou da moça. O pai, no momento, foi contra. Pai, preciso que o senhor abençoe o meu casamento, porque eu estou gostando de uma moça. Quem ela é? Ela é dos filisteus, da turma aí. Está ouvindo ou não? Mas, meu filho, você não pode se envolver com pessoas estranhas que não sejam do nosso povo, da nossa tribo. Está errado isso. Aconselhou. Só que o pai não sabia que aquilo já era uma estratégia da parte de Deus, que ele começaria, por meio dessa entrada, desse casamento, a destruir o povo inimigo, os filisteus. Está ouvindo, gente? E a coisa foi funcionando. Eu estou só resumindo aqui, tem muita informação, mas eu tenho que resumir. E Sansão foi caminhando, e foi indo. Ele caminhando para um lugar, ele viu um leão, o leão veio. Sabe o que ele fez com o leão? Pegou o leão e matou o leão. Consegue matar um leão? Ele matou o leão com seus braços, com seus braços. Ele estraçalhou o leão. Pegou aqui na boca do leão, rasgou o leão todinho assim. Diz a Bíblia que ele rasgou, não foi? Pegou a boca, rasgou. Pode fazer isso, gente? Será que eu dou conta? Só de ver o bicho já fica, né? Não é não? O leão veio, ele foi lá e matou o leão todinho com a força dele. O leão veio para cima, ele pega na boca do leão assim, rasga a boca do leão. Rasgou, matou o bicho. Deixou o leão morto ali, caminhou, foi embora. Quando voltou, quem que ele vê? O leão morto. Claro, ele matou. Só que o que espantava é que no leão tinha favos. Quando eu falo favos, eu estou falando de quê? De mel. Tinha favos de mel no leão. Pensa, raciocínio, o bicho estava morto, uma abelha foi lá, pousou ali e começou a fazer mel. Ali já era uma coisa imunda, compreende ou não? Que ele já não podia tocar ali. Ele mexe lá, quem está entendendo, diga amém. Vamos aplaudir, porque tem gente dormindo. Fazia tempo que alguém não dormia no meu culto, hein? Olha, fazia tempo que alguém não dormia no meu culto, agora que... Fazia tempo.
Estava feliz esses dias todos aí. Aí ele vai lá, o leão, tal, favo, mel. Ele pega o mel, come, leva, dá para o pai, dá para a mãe, não fala para eles de onde saiu esse mel. Você teria coragem de comer um mel que estava sob um leão morto? Gente, isso já é uma coisa imunda. E foi pedido para ele não comer nada que fosse imundo. Pensa, você mata uma galinha, que é mais comum entre nós, na roça. Um porco, que é comum. Matou, deixa o bicho ali. Mais tarde você passa, outro dia, está lá o bicho morto, muito provavelmente, cheio de vespa. É vespa? Não. Mosca. Mosca. Aí vem uma abelha, coloca ali, faz mel. Nossa. Olha mel. Não faz sentido. Ele deu para o pai, deu para a mãe, deu tal para a mulher dele, e não falou de onde vinha aquilo. Ficou quieto. Aí os filisteus vieram, estou resumindo aqui rapidinho. Os filisteus vieram, chegaram na mulher dele e disse, olha, o Sansão, ele nos fez uma enigma. A enigma de Sansão. O que pode ser doce e o que pode ser forte? O que pode ser forte e o que pode ser doce? Quem descobrir, aí ele dava um negócio, um prêmio, que eu não vou recordar. Isso eu estou resumindo. Quem está entendendo? Eu sei que isso não interessa para você, mas eu estou falando o que não te interessa. Irmão, sabe o que aconteceu ou não? Vou explicar. Que pode? Deu inimigo. Dou 7 dias para você descobrir. No 5º dia ninguém descobriu. Ninguém sabia. Os filisteus chegaram na mulher de Sansão e ameaçaram ela. Fala para o teu marido, se ele não falar vai acontecer isso, você vai morrer. Coisa séria. Ela foi lá e começou a chorar. Conta. Mas não falou o que os filisteus iam fazer. Que ia acabar, matar e destruir. Tá? Você não conta para mim. Não revela nada para mim. Porque você não revela. Sou só mulher, você tem que falar comigo. Ele olha para ela e disse, mulher, presta atenção. Nem para o meu pai, nem para minha mãe eu revelei, eu vou revelar para você. Irmãos, isso aqui já dá uma lição tão boa para nós, podia até marcar um culto só para isso. Falar sobre princípio de autoridade, sabe? Que infelizmente muitas pessoas estão deixando para lá. Princípio de autoridade que os pais têm. Pai e mãe nunca vai deixar de ser pai, nunca vai deixar de ser mãe, concorda ou não? Você pode casar com quem você quiser. Mas seu pai e sua mãe continuam tendo autoridade de pai e mãe sobre a tua vida. E eu acho bonita a atitude de Sansão, quando ele fala assim, eu nem falei nem para meu pai, nem para minha mãe. Reconhecia o princípio de autoridade que tinha. Honrava isso. Honrava o seu pai e honrava a sua mãe. E a história foi se alongando, foi se alongando, foi se alongando, até que, capítulo 16. Nisso Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Sabe o que quer dizer isso ou não? Ele pega uma queixada de jumento, queixada, sabe o que é queixo, né? Queixo. Só que é de jumento. Ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Forte ou não? Mais forte que o Thor? Mais forte que o Capitão América? Irmãos, esses filmes que passam aí, vê lá, martelo, pá, tá,
Gente, isso tudo você sabe que é, né? Agora a Bíblia fala de um que é verdadeiro. Sansão, ele tinha uma força violenta, tá ouvindo ou não? E aí ele mata lá, todo mundo, 1000 homens e tal, com a queixada. Versículo, capítulo 16, foi o que eu falei, não foi? Versículo 4, olha o que aconteceu. Quem está ouvindo? E, o que está escrito? Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Tem que contar a história ou não? Com quem ele se afeiçoou? Dalila. Olha aqui para mim agora. Ele se afeiçoou com Dalila. O que nós estamos aprendendo? Focar, vigiar e olhar. Havia uma proposta para Sansão. Missão. E ele tinha que estar cumprindo essa missão, amém? Nesse momento ele precisava estar o quê? Focado. E a Bíblia diz que temos que estar focado. Nós lemos lá no texto de Hebreus capítulo 12, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga amém. Estamos numa corrida, diga estamos numa corrida. E nós pretendemos chegar, sim? Pretendemos chegar, então nós estamos numa corrida. Sansão, ele estava numa corrida, e ele precisava estar focado, só que agora aparece quem no caminho dele? Um embaraço. E esse embaraço tinha nome. E o nome desse embaraço? Dalila. Ele se afeiçoou, preste atenção. Nesse momento, Sansão deixa de vigiar. Consequentemente, deixa de focar. Deixou de focar e deixou de vigiar. Ele se afeiçoou, cuidado, pode ser que você esteja se afeiçoando, não digo com uma pessoa, mas com coisas. E isso pode estar sendo o bloqueio, a barreira que não está deixando você concluir a sua corrida. Você quer concluir a sua corrida, tira o embaraço. E todo embaraço tem um nome. Identifica qual o seu e tira do teu caminho. Senão você não consegue concluir a corrida. Está difícil entender? O que foi que aconteceu? Ele se envolve com essa menina, chamada Dalila, que era uma prostituta, se envolve intensamente com ela, começa a se apaixonar por ela, e ela então não era flor que se cheirava, porque era traiçoeira. Alguns soldados filisteus chegaram nela, compraram ela e disseram, vou te dar tanto se você descobrir de onde vem a força desse homem. Aí começa. Beleza, vai ser fácil. Não foi fácil. Ela perguntou para Sansão, Sansão, de onde vem a tua força? O Sansão contou a história. Minha força vem disso, 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 disso. E aí ela dedura lá, a força dele vem daquilo que está... Aí eles tentam pegar Sansão e não conseguem. Por quê? Então, Sansão contou uma história que não era verdadeira, que não vinha a força dele daquilo que ele contou. Eu estou resumindo, falando aqui, não dá para ler. Aí tentou de novo, tentou algumas vezes. E o bobo do Sansão, o que eu falei? O bobo do Sansão não se tocou, prestou atenção? Que aquilo era armadilha, porque todas as vezes que ele revelava, vem disso minha força, vem disso minha força, os filisteus vinham tentar, e ele estourava com todo mundo, arrebentava todo mundo e ficava tudo certo.
E ele não se tocou. Peraí, eu falei para ela que a minha força veio, e o pessoal veio exatamente nesse ponto. Depois eu falei isso, veio exatamente nesse ponto. Depois veio, não era para ele ter. Ele não estava vigiando. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Ele não estava prestando atenção, gente. Que era cilada, até que houve um momento em que a Dalila não aguenta e começa a chorar. Ô, mulherada. A esposa chorou para falar lá do leão e do urso. Não, do urso é o Davi. Do leão e do mel. Quando ele fez a enigma lá, de onde pode vir o mel? Não, o mel não. O que pode ser mais doce? O que pode ser mais forte? E ele estava se referindo ao mel e ao leão e ao mel. Tá ouvindo? Aí a Dalila chama, você não me ama. Olha a conversa. Você não me ama, você não gosta de mim, você não se importa comigo. E vai, irmãos, e vai falando essas besteiraiadas no ouvido de Sansão. E Sansão vai caindo na conversa. Aí ele revela, eu vou te falar, mas você não fala para ninguém. Meu Deus. Fala então. Fala. Aí ele falou, olha, a minha força vem de Deus, mas por meio dessas minhas tranças aqui, ó. Está vendo essas 7 tranças? Se for cortada, eu viro um homem normal, como qualquer homem aqui que tem aqui. Eu sou forte do jeito que você está vendo, mas é por causa dessas 7 tranças aqui, ó. Está vendo? 1, 2, 3, 7 tranças. Se for cortada, eu perco a força. Viro um homem normal. Ah, por que você era isso? Por que você não falou isso antes? Fez todo esse rodeio, deita aqui e dorme. Aí ela sentou, ele foi, colocou a cabeça nas pernas de Dalila e dormiu. Quando ele estava dormindo, corta as tranças. Ele dormindo. Cortou tudo. Quando as tranças estavam cortadas, vieram quem? Os soldados. Os soldados vieram com tudo e acordaram. Aí, Sansão, acorda aí, Sansão. Vamos te prender, vamos te prender. Ele se levantou e olhou e disse, assim como o Senhor entregou vocês nas minhas mãos, lá atrás, quando isso, vai me livrar também, vai me entregar. Só que a Bíblia diz que ele já não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, porque foi cortado as tranças. Está ouvindo? Resultado, versículo 16. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. Isso Dalila. E importunou, diga importunou. Irmãos, olha para mim. Você precisa estar o quê? Focado e estar vigilante, vigiando. O inimigo vai te importunar o tempo todo para você se entregar, ok? Entendeu o que eu disse? Aí o texto diz, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse, ele nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vieste a ser rapado, ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrir todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram, e ela
a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Olha lá, está vendo? Deu o pagamento. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua o quê? Força. E retirou-se dele a sua força. Acabou. Sansão já era um homem normal. Sua corrida foi interrompida. Por quê? Porque se embaraçou. Deixou um impedimento entrar no caminho. Mais tarde, o resultado disso tudo, sabe o que foi que aconteceu? Não? Quer que eu fale ou deixa para falar outro dia? Hã? Olha o... Olha o resultado disso tudo, irmãos. Aqui, ó. Retirou-se, versículo de número, deixa eu pegar o versículo. Eu estou adiantando para que a gente ganhar tempo. Hein? Que 20? Não, não é o 20, não. Calma. Achei. Versículo de número 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão despertou do seu... Sairei desta vez como dantes, me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, escute, os filisteus pegaram nele e fizeram o quê? Arrancaram-lhe os olhos. Fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias. E andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Olhem para mim um instante. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Arrancaram os olhos. Diga, arrancaram os olhos. Amarraram ele. E fez ele ficar rodando o moinho. Irmãos, nós estamos falando de um consagrado de Deus, de um homem que foi levantado por Deus, consagrado desde o ventre da sua mãe, agora estava sendo humilhado, andando em círculo, moendo, cego, amarrado e moendo. Isso não é vida, gente. Diga, isso não é vida. Diga, não foi isso que Deus planejou para a minha vida. Percebe que quando nós tiramos os olhos do foco e não vigiamos, estamos sujeitos a interromper a nossa corrida, aquilo que nos está proposto, e a não chegar a nenhum objetivo da nossa vida. E as coisas tendem a piorar, a ficar mais grave, mais difícil ainda. Então, irmãos amados, não deixe que o embaraço te prenda. Será que esse foi o fim de Sansão? Não, não foi. Esse não foi o fim de Sansão. Olha o que diz a Bíblia no versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor. O que Sansão fez? Pediu perdão, voltou para Deus e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue, uma vez só, hein? Me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, apoiou-se, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda, e disse Sansão: morra eu com os filisteus.
E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Ele chama um rapaz e fala: moço, me leva até as colunas aqui desse templo aqui. Onde está aqui? E a outra está aqui. Nesse momento ele ora e diz: Senhor, eu estou de volta. Eu clamo a Ti, e que seja pela última vez, mas eu peço que o Senhor me dê força de novo, porque eu quero destruir o que fizeram comigo. Aqueles que me destruíram, eu quero destruir. Está ouvindo ou não? Significa dizer que o Sansão volta para a corrida. Ele volta para a corrida. Ele volta a focar em um detalhe. Ele vai, encosta a mão: Senhor, me dê força agora, me dê força agora. Irmãos, Deus deu força a Sansão. E ele vai empurrando aquelas colunas, e a estrutura vai ficando comprometida, e ele vai balançando, vai mexendo, derruba as colunas. E ele conseguiu, com a sua morte, matar mais do que quando estava vivo. Está conseguindo entender? Ele volta para a corrida, volta a focar. E um detalhe: qual é o tema? Focar, vigiar e olhar. Nós não falamos do olhar, né? Vamos voltar para Hebreus, capítulo 12, e a gente vai encerrar. Hebreus capítulo 12, para encerrar. Lembra do primeiro versículo? Vamos ler agora o versículo 2, mas vou ler o 1 e o 2 e a gente encerra. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Agora leia o 2 comigo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso significa que até Jesus tinha algo proposto, e ele cumpriu isso. Não tirou os olhos do foco e cumpriu sua missão aqui na terra. Amém? Ele então não deixou-se ser induzido, levado pelo embaraço. Agora prestou atenção? Olhando para Jesus. Qual é o tema? Focar, vigiar e olhar. Olhar para quem? Para quem Sansão olhou nos seus últimos dias de vida? Para Deus. Irmãos, a luta pode estar grande. Escuta o que eu vou te falar e não perca isso agora, por favor. A luta pode estar grande. Mas se você estiver focado, vigiando e olhando para Jesus, você vai perceber que Ele vai estar do teu lado, ajudando você a vencer essa luta. Então nunca tire os olhos de Jesus. Nunca tire os olhos de sua palavra. Foque, vigie e olhe. Sempre para Ele. Olhando para Jesus firmemente, olhando. Você vai perceber que você vai ter alguém do teu lado te ajudando o tempo todo. E é Ele o Senhor. No momento em que Sansão se entregou, afastou-se dele a presença de Deus e toda aquela força que ele tinha. Deus já não andava mais com Sansão naquele momento. Mas quando ele se vira e olha de novo para Jesus e se reconcilia: Senhor, me perdoa, me dê a força pela última vez.
ele volta a olhar para Jesus, Deus passa a estar com ele novamente. Entende isso? Passa a estar com ele novamente. E a vida seguiu, e Sansão teve a sua vitória. Eu quero que todo mundo fique de pé agora, porque esse momento é único, exclusivo e preparado por Deus. E podemos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Leve a mão sobre o teu peito. Que a presença de Deus tome conta agora do teu coração, da tua alma. Bendito seja o teu nome, Senhor. Gratidão é a palavra. Focar, vigiar e olhar. É o que nós aprendemos hoje. Aprendemos a focar, aprendemos a vigiar e aprendemos a olhar. Para que, sendo assim, continuamos na corrida, em busca do prêmio da vida cristã, da vida pessoal, da vida material, da vida espiritual. Continuamos, Senhor, em busca daquilo que está proposto à nossa vida cristã, espiritual, material, financeira, não importa. Quero agradecer, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Com seus olhos fechados, repete comigo: focar, vigiar e olhar. Leve isso para o teu coração, querido. Só assim você vai conseguir chegar onde você quer. Meus olhos estão em ti. Não posso deixar de te ver. Seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz pra não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração. Confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. É a esse Deus que é maior do que tudo estamos olhando. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhemos sempre para Ele.
Deixemos todo o embaraço e focamos na carreira que nos está proposta. Senhor, que o entendimento dessa pregação flua dentro de nós, que o conhecimento que nós adquirimos aqui flua entre nós, dentro de nós, porque para alcançar os objetivos, para chegar às metas, Senhor, propostas, oh meu Senhor, precisamos estar focados, vigilantes e olhando sempre para o Senhor, que sempre vai nos dar uma direção, sempre vai nos dar uma direção, nos indicar uma saída, uma maneira, uma forma, uma estratégia. Obrigado por nos alimentar nesse dia. Obrigado por nos alimentar nesta manhã, Espírito Santo, e revelar tão de forma clara esta palavra abençoada. Em Teu nome agradecemos. Em nome de Jesus, obrigado, 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 obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim, Senhor. Então vamos declarar todos juntos isso. O vento pode soprar, o vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim. Diga: Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti. A minha alma canta, a minha alma canta. Quão grande és Tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. diga: Jesus, obrigado, que essa palavra flua dentro de mim por toda essa semana. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Vamos sentar.